Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú, que não é bem o da memória, e contar uma história. Por que não é o baú da memória? Porque é uma história que ainda vai acontecer. Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória ferroviária paulista há 20 anos. Se é um assunto que interessa a você, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e ao final deste vídeo deixe a sua curtida e o seu comentário. Se você está aqui é porque você gosta dos trilhos assim como eu e assim como a comunidade que vamos formando, que já passa dos 600 inscritos aqui no YouTube. Muito obrigado por isso. Pois bem, se você gosta de trilhos, você está feliz, eu estou feliz, nós estamos felizes, com a perspectiva bem concreta de reativação da Bauru Panorama pela Rumo Logística. Porém, como nem tudo são flores, porque mesmo diante das flores há o perigo de ervas daninhas, eu quero apresentar para você hoje 3 problemas, 3, digamos assim, dificuldades que este processo de reativação pode e vai enfrentar. Dificuldades com as quais a Rumo terá que lidar e deverá lidar com muito cuidado para não pôr o seu projeto e os seus prazos a perder. Quais são essas dificuldades? É o que você vai conhecer agora. A primeira questão importante, aliás, fundamental, porque é ela que leva as outras duas, é a invasão da faixa de domínio da ferrovia. Para você entender o que é faixa de domínio, a gente vai ter que voltar lá na origem da história. Isso mesmo, lá no Império. Quando o Império concedeu terras paulistas, eu não vou falar de outros estados, porque não é o nosso foco, a gente está aqui na Bauru Panorama. Quando o Império concedeu terras paulistas para a construção das ferrovias, ele não concedeu exatamente só o trecho que seria ocupado pelas linhas. Foram concessões de 90 anos inicialmente, concessões feitas ali na segunda metade do século XIX e depois, perto desses 90 anos, renovadas, já no Brasil republicano, que diziam respeito a um espaço que seria necessário para a construção da ferrovia como um todo. Ou seja, linhas, estações, mais para frente galpões, oficinas. Então não basta achar que o espaço que a ferrovia precisa é o espaço só da linha, até porque dentro da linha há de ter uma margem de segurança para o tráfego dos trens. Para você entender melhor o que é a faixa de domínio, eu vou mostrar uma foto da estação de Campo Alegre, na cidade de Brotas. Isso fica bem claro, essa foto foi feita com drone no início de 2021. Vamos dar uma olhadinha? Veja só, você tem à sua esquerda as ruínas do que foi a estação de Campo Alegre. Ao centro você tem as duas linhas. Hoje ele é um pátio com duas linhas, mas já foi maior. A linha da esquerda é a linha de rodagem dos trens, é a linha mais usada para isso. E a linha da direita é uma linha de cruzamento. Então, quando precisa haver um cruzamento de trens, um dos trens entra na linha da direita e fica parado esperando o outro trem cruzar, tanto no sentido Brotas, centro de Brotas, quanto no sentido Itirapina. Mais à direita você vê inclusive os postes do antigo sistema de eletrificação que foi removido no final dos anos 90. Perceba, porém, que não é só isso, não é só este o trecho da ferrovia. As estradas de terra que dão acesso à estação de Campo Alegre, elas estão bem mais nas pontas. Para facilitar, eu coloquei uma flecha aí com ponta direita e ponta esquerda. Se você olhar, as estradas de terra estão apenas nas pontas das setas. E por que isso? Porque as estradas de terra marcam o limite, o fim da faixa de domínio e, portanto, é só ali que pode haver outras construções, que pode haver estrada, que pode haver casas, enfim, que pode haver coisas que não sejam inerentes à ferrovia. Então, isso é basicamente a faixa de domínio. É a área utilizada pela ferrovia que não compreende só os trilhos, mas compreende também edificações, postes de eletrificação, postes telegráficos, enfim. Isso expande a área que seria das linhas. Claro que em centros urbanos, por exemplo, quando a ferrovia passa dentro da cidade, muitas vezes a faixa de domínio é um pouco reduzida quando a linha é singela, maior quando a estação é pátio. Até porque é meio óbvio de pensar, é preciso haver uma margem de segurança. Se a faixa de domínio fosse muito restrita ao que são apenas as linhas, qualquer incidente, acidente, qualquer descarrilamento
poderia gerar prejuízos muito graves. Imagine, por exemplo, nessa foto, que logo após a linha da direita já houvesse uma estrada para passagem de carros. Se vem um trem carregado e um dos vagões, por qualquer motivo, tomba, a chance de um acidente muito maior e com vítimas fora da ferrovia seria grande. Então a faixa de domínio também envolve uma questão de segurança ao tráfego. O detalhe é o seguinte: com a questão das concessões ferroviárias, a faixa de domínio ela ficou não exatamente prejudicada em termos de sua forma, mas ficou meio deixada de lado, as pessoas não entendem mais o que é, não existe um limite tão claro, porque as concessionárias nunca se preocuparam muito com isso, entre a ferrovia e outras áreas, e aí você tem a invasão da faixa de domínio, ou seja, ocupações irregulares deste espaço. Vejam, este é o primeiro grande problema, invasão da faixa de domínio, e eu vou explicar um pouco mais como ele pode acontecer. Pensando aqui no exemplo de Campo Alegre, veja que a área não é cercada, você tem apenas as estradas de terra e depois você tem o terreno da ferrovia. Imaginem que aqui é uma área de interesse turístico, é uma área de fazendas, fica perto de uma represa, que é a represa do Broa, que divide os municípios de Tirapina e de Brotas. Imagine então que alguém resolva construir casinhas aqui para alugar ou para morar, enfim. Por qualquer motivo vão se construir casinhas no entorno da linha. Eu fiz aqui uma representação dessas casinhas, todas iguaizinhas, e vamos imaginar que elas sejam construídas. Isso caracterizaria uma invasão da faixa de domínio da ferrovia. Não está sendo invadido o leito, porque o leito ferroviário é apenas o lugar por onde os trens circulam. Mas é invadida a faixa de domínio. E aí você vai pensar, bom, Átila, ok, eu entendi o que é invasão da faixa de domínio, mas obviamente isso não aconteceria nessa região, por exemplo, aí na região de Campo Alegre de Brotas, porque a ferrovia está ativa, certo? Certo, a sua ideia faz até sentido. É muito difícil que você tenha a invasão de domínio numa ferrovia ativa com circulação corrente de trens, mas aí é que vem o pulo do gato. A Bauru Panorama é uma ferrovia desativada há mais ou menos 15 anos, correto? Portanto, há 15 anos não circula absolutamente nada ali. Não é um trecho com circulação esporádica, é um trecho paralisado. Ora, depois de 1 ano, 2, vai até 5 se você for otimista, você acha que vai poder passar trem, mas depois de 15, cara, que não passa mais nada. Então o que aconteceu? A galera começou a construir em torno da ferrovia, começou a construir na faixa de domínio, principalmente em áreas urbanas em que a faixa de domínio é muito mais larga do que apenas a linha. Então, a ocupação irregular é uma realidade e é uma realidade bem ampla ao longo da Bauru Panorama. Na cidade de Marília, por exemplo, a entrada ali do pátio ferroviário, perto do que era o pátio da estação, nós temos várias invasões da faixa de domínio. Uma parte, os trilhos foram retirados e a prefeitura fez um estacionamento / terminal de ônibus, em outra, um camelódromo, ou seja, ocupações irregulares de ambulantes. Só que a faixa de domínio, ou a ocupação da faixa de domínio, ela gera 2 outros problemas, e aí problemas legais, que as prefeituras das cidades por onde a ferrovia passa, junto com a Rumo, terão de resolver. Ou, na verdade, a Rumo, que é a proprietária do trecho, ou pelo menos a que detém a concessão, terá de resolver. Por quê? Porque a Rumo tem a posse do espaço e ela não vai poder circular trens sem segurança. Então, existe uma medida legal e existe um perigo que são derivados dessa questão da faixa de domínio que precisarão ser tratados com muitíssimo cuidado e com velocidade, porque se a Rumo, como eu disse no começo do vídeo, não resolver isso com cuidado e com velocidade, o cronograma para a efetiva retomada do tráfego pode simplesmente estourar e não ser cumprido. Vamos lá. O problema número 2, ou se você quiser o problema 1A, porque é o problema derivado do maior, que é a invasão da faixa de domínio, é que a Rumo terá que fazer a reintegração de posse das áreas ocupadas. Veja, posse e propriedade são coisas diferentes. A Rumo, ela como concessionária, tem a posse da área. E o que é a posse? O direito de uso. A Rumo tem o direito de uso da área e como
empresa que detém esse direito deve ser responsável por toda a área. Ou seja, se o direito de uso, se a concessão foi feita pelo governo federal à Rumo, não é o governo federal que vai ter que chegar nas pessoas que construíram casas, que ampliaram terrenos, ou mesmo nos camelôs, como no exemplo de Marília, não é o governo federal que vai ter que tirá-los dali. O detalhe é o seguinte, a Rumo vai ter que trabalhar par e passo com as prefeituras. Por quê? No caso de Marília? Porque a prefeitura de Marília meio que endossou essa invasão da área de domínio ferroviário no camelódromo, já que ela ligou luz, né, pediu a ligação de luz, ligou água e cobra impostos desses comerciantes que ocupam ali. Claro que os comerciantes não vão querer desistir da área tão fácil. Veja, estamos falando de uma área central, privilegiada de Marília, dentro da qual um aluguel é bastante caro, e estes comerciantes pagam impostos para poder usar a área. Então a Rumo tem dois problemas. Ela vai ter que negociar com a prefeitura de Marília e com os comerciantes. E caso uma das negociações falhe, essa feira, esse camelódromo, não vai sair dali, é uma edificação, é uma construçãozinha, não é de tijolos, né, são construções semi-prontas, mas vão ter que sair dali, e se a Rumo não negociar isso, a questão para. Só que a integração de posse, a gente sabe, não é fácil. Ela envolve mandado judicial, muitas vezes ela envolve polícia, e dá em conflitos um pouco violentos. Tomara que a Rumo consiga ser ágil nesse sentido e que consiga negociar via Prefeitura de Marília, porque, obviamente, esses comerciantes vão, e com certa razão, porque, como eu disse, pagam impostos para a Prefeitura, querer ter um outro lugar. Eles não vão aceitar simplesmente ser expulsos dali, porque a ferrovia vai voltar a funcionar, e tchau e bênção. Vamos ver como se resolve, e vamos então ao segundo problema, que é até mais grave do que a reintegração de posse, embora tenha a ver também com posse. O próximo problema é o uso capião, é a lei de uso capião. Bom, o que é uso capião? Uso capião é um termo latino que quer dizer que uma pessoa que ocupa um espaço possa se tornar proprietária dele depois de um certo tempo. No Brasil, a lei ordinária ou a lei básica do uso capião fala em 10 anos de posse, ou seja, a pessoa está naquele lugar fixamente e obviamente pode comprovar isso há 10 anos. Além disso, existem mais outros dois requisitos para solicitar uso capião. O primeiro é o animus domini. Animus domini quer dizer ânimo de dono, ou seja, a pessoa age como se fosse efetivamente a proprietária do local. Então vamos imaginar que você tinha ali um trecho ferroviário abandonado, uma faixa de domínio larga, desde 2009. Em 2011, o Zé chegou com a família, o Zé não tinha onde morar, e aí ele roçou toda a área, ele aplainou o terreno, ele fez a fundação, ele construiu uma casa, ele cercou, ele fez muro, ele fez calçada, ele requisitou a ligação de luz e a concessionária de energia elétrica fez a ligação, ele requisitou a ligação de água e a Sabesp foi lá e fez a ligação para ele, e desde 2011, ele ocupa o espaço. Ele tem ânimo de dono? Tem, porque ele fez benefícios em um espaço que estava abandonado e deu a ele uma função social de moradia. A lei do uso capião, ela fala muito disso, da função social do espaço. Então, ele tem ânimo de dono e ele deu ao espaço um significado muito mais útil e, digamos, muito mais positivo para a cidade do que simplesmente um estado de abandono. Inexistência de oposição dentro do tempo de 10 anos. Ora, se ele está lá há 13, de fato, nesses 13 anos, como a Rumo não queria operar o trecho, não se interessava, ela não manifestou oposição. Imagine que o seu Zé, sabendo que a Rumo quer liberar a área e que a casa dele está nessa área que deve ser liberada para a volta da circulação de trens, seu Zé, sabendo disso, ele chama um advogado e entra com um pedido de uso capião. Muito possivelmente ele ganhe. E por que é mais grave? Por que acarreta um problema maior? Basicamente porque uma ação de reintegração de posse, além do custo, obviamente, advocatício, ela não requer indenização às pessoas que estão no espaço. Então, vamos imaginar que a Rumo fosse diretamente pedir a reintegração de posse da área do camelódromo de Marília. A Rumo não tem que pagar nada aos camelôs que estão ocupando o espaço. Ela consegue a reintegração, ela, com a força da justiça e com a força policial,
vai lá e busca expulsá-los. Quem vai ter que se entender com eles e indenizá-los não é a Rumo, é a prefeitura, porque foi a prefeitura que ligou luz e água e foi a prefeitura que cobrou deles impostos. A reintegração de posse, a Rumo só executa o mandado judicial que ela consegue. Porém, se em outras cidades, em outros pontos em que a faixa de domínio foi invadida, o invasor entra com um pedido de uso capião, aí a negociação é um pouco mais complicada, porque o bem passa a ser dele, ele ganha a posse na justiça e a Rumo, se quiser tirá-lo de lá, vai ter que negociar, e quando eu falo negociar, eu digo pagar. Se o bem é da pessoa, a Rumo vai ter que pagar por uma compra. Tem um detalhe interessante aqui. A lei de uso capião, ela não vale para bens públicos, como você está lendo no começo do slide. Então você vai falar, bom, Átila, você está louco? Você está dizendo até aqui que a pessoa pode pedir uso capião e a ferrovia ou área de domínio é um bem público? Mais ou menos. Aí vai dar um imbróglio de interpretação da lei. Por quê? Porque o bem não é mais público, o bem está concessionado a Rumo. Portanto, quem está na posse do bem, quem é responsável é a Rumo Logística. Acredito eu, né, que por ser ainda um território concessionado, seja difícil conseguir uso capião por um lado, por outro, se o juiz, se a autoridade judicial entender que é uma área concessionada e que a Rumo deveria ter tomado providências que não tomou, sei lá, de cercar a área, de colocar segurança, de pedir invasão, o juiz pode dar sim, a depender da interpretação da lei, o uso capião para a pessoa que está lá no terreno. E aí a Rumo, além de entrar numa batalha judicial que pode se arrastar por algum tempo, vai ter que abrir o bolso, vai ter que abrir o cofre e pagar para essa pessoa sair de lá. Então, basicamente, a invasão de domínio pode gerar o problema de reintegração de posse ou de uso capião, que vão requerer bastante do corpo jurídico da Rumo Logística se quiser entregar a Bauru Panorama no prazo. Antes de me despedir, eu quero recomendar o trabalho do canal Memórias do Interior Paulista. Se você buscar com esse título ou digitar @Memórias do Interior Paulista, Memórias com acento, aqui na plataforma, você encontra. É um canal muito interessante porque observa em loco os trabalhos que estão sendo feitos na Bauru Panorama. Tem até filmagens com drone, é realmente muito legal, é a minha fonte de consulta e foi inclusive quem me informou sobre o camelódromo na região de Marília. Da questão do terminal de ônibus eu já sabia, mas dos camelôs foi ele que me contou. Então dá uma olhada lá e veja o acompanhamento das obras, que eu daqui de São Paulo, obviamente, não consigo fazer com tanta precisão. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Obrigado por ter ficado até aqui, não se esqueça do seu gostei e do seu comentário. A gente se vê no próximo domingo. Até lá e um grande abraço.